Olá, amigos. Aqui é Ezequiel Sá. Seja bem-vindo todos a mais uma live. Para você que está assistindo gravado, também seja bem-vindo. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho as emoções, que é a parte fundamental de qualquer texto, tá ok? Semana passada a gente fez um test drive de live com a Lívia, né, Lívia? Né? Mas hoje eu vou dar uma Isso pausa para a aí. Lívia. Obrigada. Hoje a gente vai trabalhar só áudio, mas vou chamar algumas pessoas e pedir para a gente fazer um pouquinho de interpretação, porque texto lido tem que ser interpretado, tem que haver emoção para que a coisa fique interessante para as pessoas. Passar a emoção daquilo que você está transmitindo é o que vai gerar conexão. E quanto mais natural for aquilo, melhor será. Beleza? E você vai poder aplicar isso para fofoca do dia, quando você for se juntar com suas amigas, para a igreja na hora de uma pregação, para uma historinha infantil, para uma live que você vai fazer, para qualquer coisa, você vai conseguir transmitir emoção? Ótimo! Você vai conseguir encantar as pessoas e vai atrair a atenção delas, né? Você não vai ser só aquela pessoa que está falando o tempo todo e ninguém está nem aí. A história que você vai contar vai transmitir tanta emoção que vai gerar conexão. E gerando conexão, as pessoas ficam assim atentas a tudo que você está pronto para falar, prestando atenção em cada detalhe, porque elas querem saber o final. Não é por isso que a gente assiste filmes e novela até o final, né? São várias novelas, tem 300 episódios, meu Deus, não aguento mais, mas você tá lá todo dia assistindo aquele dorama, aquela série, aquela novela, porque você quer saber o final, certo? É uma história bem contada. Quando a história não é bem contada, o que você faz? Muda de canal, você troca de série, você tira o filme e coloca outra, porque a história não convenceu. E o que convence é a naturalidade, tá ok? Beleza? Eu separei aqui alguns textos para a gente ler juntos. Deixa eu só minimizar isso aqui. Pronto, texto simples, ó. Até coloquei uns emojis para facilitar a nossa interpretação, tá? Alguns textos que cada texto vai precisar de uma emoção para agir com naturalidade. Eu até falei para você, gente, qualquer texto que você for ler, fazer em live ao vivo, leia um pouco antes. Leia, mas você tem que ler e interpretar para poder passar um sentimento que tem ali, naquele texto, tá ok? Então eu coloquei aqui, ó. Se eu fosse um texto normal, sem sentimento, é: hoje o sol parece sorrir para mim. Eu esperei, mas ninguém apareceu. Você tinha uma coisa para fazer e ninguém, e nem isso conseguiu. Tem, tem alguém aí? Eu ouvi um barulho. Desde que te vi, tudo ficou mais bonito. Você está me dizendo que eu passei? Tanto faz. Pode ser hoje, amanhã ou nunca. Será que fiz a escolha certa? Vamos, hoje é o nosso dia, a gente vai arrasar. Isso é uma leitura normal que a maioria das pessoas que tem leitura básica fazem. Mas há uma grande diferença quando você coloca uma emoção no texto. Por exemplo, hoje o sol parece sorrir para mim. Olha a diferença. Eu usei meus gestos, usei a expressão, mudei a voz. Eu não li uma coisa linear, sabe? Uma coisa reta. Não, eu mudei. Olha, vamos para esse aqui. Eu até falei ontem no grupo que quando se trata de emoções, a gente tem que lembrar quais são as características da emoção. Se eu tô triste, qual é a característica de uma pessoa triste, Lívia? Fala para mim. É a pessoa apática, uma pessoa que não tem visão de futuro, uma pessoa que olha para baixo. Tá, mas se você não tá vendo ela, o que é que representa uma pessoa triste? A forma de falar, A forma de de falar. expressar. Viviane, fala outra característica de uma pessoa triste. Tá sem áudio, ativa o seu áudio. Peraí. O tipo de voz. A voz dela, ela começa a embargar a voz, né? O Lima tá ocupado, tá atendendo cliente. Que mais? Pode falar mais uma opção. No chat tem, professor. Ó, o Colocaram Antônio lá. falou choramingos, né? Ela chora, dá pra ver que há choro, tem soluço, ela corta as frases, certo?
Então, quais são as características das emoções para me demonstrar uma pessoa triste? Ela vai entristecer, ela vai embargar. Eu esperei, mas ninguém apareceu. Olha a expressão. Olha a diferença. Agora uma pessoa normal é como? Eu esperei, mas ninguém apareceu. Mas era algo triste que estava acontecendo. Eu preciso expressar isso. Por exemplo, a raiva. Raiva geralmente ela empodera a voz, ela prende os dentes assim e fala: Você tinha uma coisa para fazer e nem isso conseguiu. Olha a diferença da entonação de voz. Para mim, demonstrar para as pessoas que ela está com raiva, eu mudo a entonação da voz. Aí a Adriana falou: fala mais alto e grosseiramente. Medo. Tem, tem, tem alguém aí? Eu ouvi um barulho. Tem alguém aí? Medo, mais afastado, ou uma voz mais soprosa assim também, certo? Agora, amor, paixão, ela fala, tem uma voz mais aveludada, mais boa. Desde que te vi, tudo ficou mais bonito. Ela muda a entonação de voz, ela fala mais doce, mais suave, ela não grita, ela quer ser atendida pelo carinho que ela quer estar passando na voz dela. Surpresa! Você está me dizendo que eu passei! Olha a diferença da expressão. Indiferença. Ah, tanto faz. Pode ser hoje, amanhã. Ou nunca. Olha a diferença. Como é que eu li? As pessoas leem isso aqui. Tanto faz. Pode ser hoje, amanhã ou nunca. Olha a diferença das expressões. A forma como a gente passa a informação para as pessoas. E a dúvida? Será que eu fiz a escolha certa? Ela sempre tem uma entonação. Pense que as frases, os textos, elas são como música. E a música tem uma melodia. Ela tem a parte mais grave, a parte mais aguda, ela sobe, ela desce. Ela não é algo contínuo, ela tem ondulações, tá ok? E é isso que a gente precisa passar para as pessoas. Essa aqui, por exemplo, entusiasmo. Vamos! Hoje é nosso dia! A gente vai arrasar! Entusiasmado, alegre, feliz, né? Antigamente, eu não sei se vocês foram dessa época, mas tinha uma coisa chamada radionovela. Já ouviram falar? Já ouvi falar. Não é Então, da minha época, não. antigamente. Oi? Já ouvi falar, mas não é da minha época, não. Não era essa época, não? Antigamente, as pessoas escutavam a novela pela rádio. Agora imagina se fosse uma leitura tudo reto. Hoje o sol aparece sorrir para mim. Eu esperei, mas ninguém apareceu. Você tinha uma coisa para fazer e nem isso conseguiu. Você acha que isso ia chamar atenção? Nunca, jamais. Não teria audiência. Por quê? Porque não tem emoção sendo passado ali naquele texto. Cada texto que você for ler tem que passar uma certa emoção. A história que você for contar você tem que viver aquele sentimento, né? Aquele sentimento para fazer a coisa acontecer. Quando se trata de uma live, as pessoas vão estar olhando para você, certo? Então, se você está triste, você precisa demonstrar tristeza. Se a lágrima correr, deixa correr. Se a voz embargar, deixa acontecer, soluçar, pegar um paninho, né, secar as lágrimas, né? Depois dá uma procurada em lives no TikTok, principalmente, que é onde tem bastante. Dependendo da situação da pessoa ali da live, ela tá sempre passando alguma emoção diferente. Tristeza, geralmente são pessoas que estão pedindo ajuda para alguma coisa, falando da situação dela, e para convencer as pessoas, elas estão chorando, elas estão tristes, né? Esses dias, infelizmente, a gente teve uma situação até inusitada dentro da igreja que a pessoa fingiu chorar porque queria uma cesta básica. Quando a gente falou, ó, vem pro culto à noite, né? Que a pessoa responsável por entregar a cesta básica vai estar lá e ela pode te atender. Ela mudou a cara na hora, parou o choro na hora e saiu andando. Ou seja, ela não tinha necessidade nenhuma, né? Ela queria porque queria naquele exato momento, e ela fingiu uma emoção para tentar conquistar da gente naquele exato momento. Mas como a gente tem as regrinhas, né, de funcionamento, eu não posso passar na frente das lideranças, etc. Não tinha como dar a cesta para ela.
E eu só pedi, vem à noite que você vai ter. E ela não quis, porque ela queria para aquele exato momento. Ela fingiu uma emoção, certo? Tem para me tentar convencer. E quando eu falei ao contrário do que ela queria, ela simplesmente já mudou a cara, tirou aquele fingimento e já era. As emoções controlam as pessoas. E quando se trata de vendas, quando se trata de vendas, as pessoas compram, diz que é 99,99% das pessoas compram por emoção. Ela não compra por necessidade real. Ela compra porque ela se emocionou com algo. Algo fez ela sentir, ela fez ela se sentir bem, ou ela se sentir mais bonita, ou o desejo de ser mais bonita. Por isso que ela viu uma propaganda da Avon, da Batom, e ela falou: Uau, eu quero isso para mim, isso vai ficar lindo em mim, então eu vou comprar. Ela comprou uma emoção para ela, um sentimento, certo? E tudo isso a gente tem que passar como? Na forma de se expressar na hora de ler um texto, até o ponto de ficar natural. Todos compreenderam isso, certo? Sim. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer um testinho aqui básico? Vamos pegar Professor, nosso. só um minutinho, posso falar Pode, uma pode experiência? falar. Eu estou num aplicativo que chama Bigolive. Hum, Esse aplicativo ele é um pouco. As pessoas não gostam muito dele porque tem muitos conteúdos que não são bons, vamos certo. dizer assim, adultos, enfim. Mas tem Hum, muito conteúdo bom. E, inclusive, eu estou lá para poder fazer conteúdo bom. E nas lives, chama Bigolive. Então, é só live. As pessoas não fazem outra coisa a não ser fazer live. E o que que eu tenho feito? Eu tenho pensado em um tema, por exemplo, o que que te traz paz? Aí as pessoas vão e colocam, e daí eu desenvolvo a live e eu fico assim, 1, 2 horas fazendo live. E à medida que o pessoal vai escrevendo, é que eu vou desenvolvendo o restante do conteúdo da live, sabe? legal, E tem muito dado bem. muito certo, porque tem pessoas que me. E eu não falo quando eu vou aparecer, o horário que eu vou abrir live, e mesmo assim tem gente que espera. Eu criei um público para poder esperar a minha live só para poder me ouvir falar. Isso é muito Bacana. fantástico. Na verdade é o seguinte, né? O que mais tem é pessoas esperando você começar a abrir a boca para falar alguma coisa, certo? As pessoas são sedentas Carentes demais, né? carentes de relacionamento, de atenção, né? E na live a gente passa isso. Lembra que eu falei numa das estratégias para vocês, que é falar o nome das pessoas? Ou Adriana, Lívia, Viviane, Lima, né? A Maria. Quando a gente fala o nome das pessoas, elas se sentem mais confortadas ali. Por isso que elas ficam ali até o final. Não só pelo conteúdo, mas que você dê uma certa atenção para ela. Lógico, vai ter É, chegar um ponto que vai ser complicado, porque vai ter muita gente assistindo, vai, mas mesmo assim você vai falar o nome de alguém e essa pessoa vai se sentir bem, é tá? isso mesmo. Tanto é que uma das dicas que a gente recebe, porque eu sou agenciada, né? Uhum. É falar o nome da pessoa. Quando ela entra na live, eu falo: Oi, Fulano, tudo bem? Oi, Ciclano, tudo bem? Então ela se sente importante. Isso. E como isso funciona, é impressionante. E eu tô que ganho presente, professor. Eu tô querendo chegar no final do mês já para saber quanto que eu vou ganhar. Que maravilha, hein? Aproveitando que você já começou a falar, Lívia, você vai ser a primeira. Ah, não, tá vendo? Aí, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu escolher uma aqui. Tá. Hum, Raiva. Vamos lá. Nossa, logo que eu não tô hoje com raiva. Mas é isso. Você tem que estar preparado para qualquer emoção que você queira passar dentro de uma história. Tá. Vai lá. Você tinha uma coisa para fazer e nem isso conseguiu? Boa. E nem isso conseguiu. Beleza. Você deu referência. Uma coisa que a gente usa muito em texto é a palavra em maiúsculo. Olha a diferença. Vamos de novo, tá, Lívia? Tá A bom. palavra, você vai dar ênfase na palavra que está em maiúsculo, tá? Então, vai de novo. Tá. Você tinha uma coisa para fazer e nem isso conseguiu. Beleza. Olha só a diferença, gente, ó. De entonação de voz. Tinha. Agora eu vou colocar. Olha só. Vai lá de novo. Você tinha uma coisa para fazer
E nem isso conseguiu. É isso aí. Tá vendo? A gente pode determinar em qual ponto você vai dar ênfase. A gente utiliza as letras maiúsculas para isso, tá ok? E você pode adequar de acordo com o que você quer. Você não criou a história? Tudo bonitinho, você fala, nossa, eu quero dar ênfase nessa palavra. Ó, por exemplo, aqui. Você. Quando eu faço assim, significa que eu tenho que falar. Você tinha uma coisa para fazer e nem isso conseguiu. Fala, Entendi. como é que fala? Sílaba. É separado em É sílabas? isso. Você vai, Sílaba. você tinha, entendeu? Uma coisa para fazer e nem isso conseguiu. É a raiva, né? Que vai ser aqui. Mas a gente utiliza isso aqui para dar mostrar essa. Igual a minha mãe fazia isso em mim quando era criança. Quando ela ia brigar, ela falava sílaba. É que eu esqueci a pronúncia. Mas era por sílaba, mas ela batia por sílaba. Certo? Ela ia falando assim. E a gente consegue se expressar dessa forma. Mas só com raiva? Não, a gente consegue também. Deixa eu ver aqui. Ó, tem. Deixa eu ver. Pode, baru. A gente pode fazer também na parte de qualquer um, na verdade, né? Certo? Por quê? Porque significa que você está falando pausadamente, sílaba por sílaba. Tem, tem alguém aí? Eu ouvi um barulho. Aqui ficaria melhor assim, né? Certo? Certo? Essas pausas aqui que a gente dá, muda o tipo da entonação da voz que a gente faz. Ela coloca ênfase, força em cada sílaba. É isso aí, Maria. Certo? Vamos aproveitar, Maria. Você está com o microfone aí? Pode ligar o microfone? Maria? Maria sumiu. Agora não? Beleza. Angélica, vamos lá? Vamos fazer isso aqui, ó. Oi, Vamos fazer isso aqui de vamos. indiferença? Vamos lá? Como você faria? Indiferença? É. Tá. Tanto faz. Pode ser hoje, amanhã, ou nunca. Olha, perfeito. Foi natural. É isso aí. Certo? A diferença, se fosse linear, tanto faz. Pode ser hoje, amanhã ou nunca. Mas quando você coloca na expressão, muda totalmente a coisa. Vamos ver quem mais. Viviane, vamos lá? Qual? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, eu quero bem entusiasmado aí, alegre, feliz. Uau! Vamos lá. Vamos! Hoje é nosso dia. A gente vai arrasar. É isso aí. E muda totalmente. Cara, esse estudo é muito simples, mas se vocês começarem a praticar todo dia, que é o que eu vou fazer lá no grupo, eu vou mandar para vocês um pequeno texto e vocês vão me responder em áudio, lendo aquilo. E aí eu vou dar uma análise para vocês. Falar, ó, tá vendo aqui? Não ficou tão bom. Quais são as dicas que eu vou passar para vocês? Preste atenção nisso aqui, ó. Letras maiúsculas, letras separadas, tá? E não é obrigado a você ler exatamente como tá. Se tem coisas que você pode acrescentar que deixa natural, que deixa mais espontâneo, você pode fazer. Por exemplo, uhul! Vamos, hoje é nosso dia, a gente vai arrasar! Tem uhul aqui? Não, mas não é uma expressão que a gente usa, né? Que deixa a coisa mais. Uhul, da hora! Né? São palavrinhas que a gente pode adicionar que vai deixar a coisa mais natural. Por quê? Porque é uma coisa do nosso dia a dia. Então, quando eu mandar o textinho lá para vocês, vocês vão fazer isso. Vocês vão pegar a frase que eu coloquei, vão analisar ela. Qual o sentimento? Ah, o Ezequiel pediu o sentimento de amor, falar com ternura, né? Certo? Quando a gente tem os três pontinhos assim, significa que você vai dar mais uma pausa, certo? Outra coisa que a gente pode fazer, até para combinar entre nós, é colocar aqui, ó, quando for em parênteses, eu quero que seja sofejado. Falar, tipo, baixinho assim, ó, suave. Como se falasse diretamente no ouvido da pessoa.
Ó, desde que te vi, tudo ficou mais bonito, né? Muda totalmente a expressão, deixa a coisa bem mais natural e chama a atenção das pessoas na hora de contar história. Beleza? Combinado assim? Tá, então nos textos que eu vou mandar para vocês, eu vou colocar separado por sílabas, palavras em negritos e alguns pontos que eu quero que você fale sussurrando, tá? Que seria O palavras. sussurrando, é, então, entre parênteses, desculpa. Oi, eu vou colocar entre parênteses para um combinado entre nós. Tá. Ok? Porque aí fica mais fácil. Mais fácil. A gente tem um combinado entre nós, a gente consegue se expressar. E você consegue usar isso como padrão. Você pega um texto, lê ele e fala: Nossa, se eu colocasse para sussurrar essa palavra aqui, ficaria mais interessante. Tem a ver com o contexto. Por exemplo, se fosse uma questão de medo, eu não poderia colocar ele todo em parênteses. Porque se eu estivesse contando para alguma, tem alguém aí, né? Muda totalmente a entonação. Ninguém, ou gritando, tem alguém aí? Eu ouvi um barulho. Já muda a entonação. Eu posso colocar para ele gritar aqui do início e aqui ele fala mais sufejado ali com medo de ser e alguém se realmente existir ali e com o barulho que ele está fazendo aquilo que está me causando medo apareça, tá? Você pode assistir filmes de terror para poder pegar coisas e situações desse tipo. Tá bom? Tudo que a gente passa a. Prof, Oi. eu posso usar essa entonação de amor para dar um comando, aquele comando que a gente dá no a CTA, no remix. Eu posso usar amor aí, tipo um Pode, pouquinho assim de sussurro. Segue e combate. pode ser. Você pode testar a entonação de voz. Aquilo que vai Certo. ficar mais interessante para as pessoas. Eu, por exemplo, já comecei live assim, ó. Já que não tem ninguém por perto, eu vou te contar um segredo só para nós dois aqui. Já fiz Reels assim. Por quê? Porque a pessoa fala, por que que ele tá olhando pro outro lado? Depois eu chego e sussurro só pra ela. Aí já prende a atenção, porque ela quer. As pessoas gostam de segredos, né? Então já chama a Sim? atenção. Tá bom? Você pode Certo. testar as emoções. Vai, pratica, faz aquilo e vê qual foi o resultado. Ficou bom? Ótimo, continue. Não deu bom? Vai testando outros até você achar um que se encaixa perfeitamente. Beleza, gente? Combinado assim? Então, Beleza. obrigado por hoje. Quinta-feira a gente se encontra, tá bom? Mas já acabou? Já, já deu. Foi Tava rápido. bom. Acabou, gente. Acabou por hoje. Tá bom? Deus abençoe Foi vocês. rápido. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Amém. Deus abençoe Deus todos. abençoe. Amém. Tchau, tchau.